Iniciaremos agora o nosso projeto falando sobre materiais betuminosos, onde daremos ênfase em definições e propriedades desses materiais. O nosso grupo é composto por Elenilson, Gabriel, Luiz Fernando, Renato e Vitor. Somos alunos da Engenharia Civil, terceiro ano, sexto período, do Unisal Lorena. O que é um material betuminoso? São materiais termoplásticos que têm grande sensibilidade à temperatura. Materiais betuminosos são materiais compostos essencialmente de betume, onde tem grande emprego na construção civil, como os asfaltos, alcatrões e óleos graxos. Possuem uso preponderante em pavimentações rodoviárias e em impermeabilizações, tendo aplicação também em pinturas, isolamentos elétricos, entre outros. Algumas características deles são materiais aglomerantes, são materiais ligantes, né? São materiais hidrófugos. O que são os materiais hidrófugos? Materiais que repelem água. Então ele tem uma grande vantagem que ele garante a permeabilização de onde quer passado. Porém, ele exige agregados secos para ter uma aderência. Como no asfalto, se adiciona alguns materiais secos, agregados secos, para dar aderência no asfalto. São sensíveis à temperatura, que tem a vantagem que facilita o emprego, no caso, ele aumenta a trabalhabilidade. Com alguma temperatura, você colocando alguma temperatura, ele já fica mais maleável, mais fácil de movimentar. Porém, tem a desvantagem, que é um comportamento sazonal, onde alguma temperatura ele pode se deformar, o material pronto pode ser deformado dependendo da temperatura que é atingido ele. São insensíveis a variações higronométricas. O que são variações higronométricas? São variações de clima, assim, falando na questão de umidade. Como eles são materiais hidrófugos, eles não são impermeabilizantes e não deixam adentrar a umidade. Então, eles são insensíveis a esse tipo de variação. São quimicamente inertes, têm uma proteção contra cal, alumínio, zinco e chumbo, eles fazem essa proteção, entendeu? Normalmente são passados nisso, em fios, em tubulações para fazer a proteção, tem uma boa durabilidade e são relativamente baratos. Daí do lado ali a gente vê um desenho falando dos materiais betuminosos. Ali a gente vê a setinha falando dos materiais ligantes hidrófobos. Então a gente pode ver que quanto mais acima, mais ligante hidrófobo ele é. Então, o material em cima temos o alcatrão, os betumes naturais e artificiais, o asfalto e mais por baixo a gente temos as resinas. Você mudou, Luiz? Mudei, cara. Nossa, já deu BO. Vou continuar aqui. Vou falar um pouco sobre o contexto histórico, né, do betume. E ele é utilizado há mais de 5 mil anos. A Arca de Noé, ela foi impermeabilizada com betume. E um exemplo, né, da utilização aí do betume. Um outro exemplo foi a utilização na Torre de Babel, onde foi utilizada a argamassa de assentamento betuminosa. E na preparação também de múmias, se era usado o material à base de asfalto, era bastante usado também na preparação aí das múmias. E em 1802, as primeiras pavimentações com asfalto naturais ocorreram na França e seguido posteriormente pelos Estados Unidos, em 1838, e pela Inglaterra, em 1869. E os asfaltos processados provenientes do petróleo começaram a ser produzidos e utilizados mais no início do século XX. Pode passar.
Eu vou falar um pouco também sobre as normas, né? A norma aí que rege as partes técnicas aí do betume é a NBR 7208, onde ela diz que o betume é uma mistura, né, de hidrocarbonetos de consistência sólida, líquida ou gasosa, de origem natural ou pirogênica, completamente solúvel em sulfeto de carbono, frequentemente acompanhado de seus derivados não metálicos. E esta norma, ela estabelece os procedimentos empíricos, né, para a determinação da viscosidade desses materiais betuminosos. Pode passar. Ou semissólido que se liquefaz quando aquecido. É o composto do betume e alguns outros metais. Ele pode ser encontrado na natureza, mas em geral provém do refino do petróleo. Cimento asfáltico. Ele é bastante utilizado na construção civil, na parte de pavimentação e rodoviárias, em rodovias e nas partes urbanas, aí, como disse o Luiz, né? O alcatrão é uma substância betuminosa, espessa, escura e de forte odor, que se obtém na destilação de destrutivos de carvão, madeira e açúcar, constituído de um subproduto de fabricação de gás e coque metalúrgico. O alcatrão ele é pouco utilizado porque ele tem um potencial muito grande na parte cancerígena. Ele agride muito. Pode passar. Nossa, rosquei aqui, peraí. O piche é uma substância negra, pegajosa, viçosa e obtida através de destilação do alcatrão e do petróleo. São misturas com apenas 11 a 17% de betume, com muita argila e pedriscos, e etc. É sólido a temperatura ambiente e funde de forma heterogênea, né? Com muitos nódulos de grãos na massa fundida, apresentando qualidades muito inferiores dos alcatrões. É obtido através da destilação do alcatrão bruto. O breu é o resíduo do refino do piche, né? Perdendo quase todo o betume. É um material sólido, a temperatura ambiente de maior dureza que os outros betuminosos, mas com boa resistência de intempéries. Pode passar. Em relação à obtenção, como matéria-prima, temos aí o petróleo, óleos minerais naturais, compostos quase exclusivamente de hidrocarbonetos encontrados em jazidas preenchendo os poros de rochas sedimentares. O petróleo pode ser em dois tipos, base asfáltica e base parafínica, sendo que o primeiro endurece mais facilmente. Através da destilação do petróleo, a gente pode obter materiais betuminosos e uma outra fonte como matéria-prima também seria o carvão, que é os alcatrões. Através também da destilação do carvão, pode-se obter aí os alcatrões, que dão origem a materiais betuminosos. Pode passar, por favor, Luiz. Nessa etapa, a gente colocou esse desenho, é uma linha de produção de uma central betuminosa descontínua, né? A gente tem aí, como central betuminosa, tem um método a quente e um método a frio. Eles têm a diferença aí que no método a frio, a mistura betuminosa a reciclar, ela é jogada direto numa unidade de mistura. E no método a quente, ela passa por um tambor secador, né? Os agregados novos a incorporar são sobreaquecidos no primeiro tambor. Esse é o princípio básico aí entre as duas. Depois eles são transferidos para o misturador. Os gases quentes da combustão, que são provenientes do tambor de reciclagem, são dirigidos diretamente para o tambor que é o secador de materiais novos, com ar secundário. Aí isso tudo junto cai no sistema de espoeiramento. E aí ainda tem uma terceira central betuminosa descontínua, que ela é chamada de central de torre, que ela tem como princípio de armazenamento intermediário
os agregados aquecidos, na quais, no que acontece um processo de secagem, constitui uma parte distinta de todos os outros processos e pode mesmo ser efetuado até um certo ponto, independente do processo da mistura. Logo após tudo ser aquecido e seco, o agregado é transportado para o silo e vai se encontrar tudo nessa mesma unidade de mistura. Pode passar, por favor, Luiz.